Nesse vídeo eu vou falar se você pode ou não ligar o neutro da instalação elétrica no disjuntor. Isso porque eu fiz um vídeo mostrando a montagem de um painel elétrico para a instalação do carregador de baterias do carro elétrico. E nesse painel eu usei um disjuntor bipolar e coloquei neutro e fase no disjuntor. Isso porque o carro elétrico ele é ligado em 220. O carregador do carro elétrico é ligado em 220. Então, na montagem do painel, você precisa ter 220. Não importa se é fase neutro ou se é neutro, fase. E na minha montagem, eu estou em Brasília, eu estou usando fase neutro. Na minha montagem eu usei um disjuntor duplo, um disjuntor bipolar, e botei fase neutro no disjuntor. Isso porque eu quero explicar para uma porção de pessoas que estiverem montando também o painel, e às vezes o cara está numa cidade que ele só tem 220 com duas fases. Então ele pode fazer do jeitinho que eu fiz, que vai funcionar do mesmo jeito. Ele, em vez de botar fase neutra, ele vai botar fase para ele ter 220. Aí algumas pessoas vieram dizer que estava tudo bem, estava tudo muito legal, mas infelizmente eu tinha ligado o neutro no disjuntor e a norma NBR 5410 proíbe a ligação de neutro no disjuntor. Então, como o canal aqui é o canal da polêmica, adoro uma polêmica, eu vou primeiro explicar a essas pessoas que a NBR 5410 é uma norma. Norma é uma coisa que orienta. Norma não é lei. Norma não proíbe nada. Tanto é que eu fiz a instalação com fase e neutro no disjuntor, botei o vídeo no canal, um monte de gente já assistiu e até hoje não chegou ninguém aqui para me prender. Por quê? Porque eu não cometi nenhuma infração. Eu simplesmente não segui a norma. Eu nem infringi uma norma, eu não segui a norma, porque eu podia. E sobre isso, sobre essa norma, eu queria dar um exemplo. Vocês já devem ter visto gato, principalmente gatinho pequeno, fazendo cocô. Ele vai lá na areia, faz o cocôzinho dele, aí quando ele termina, ele vem com a patinha e faz assim, enterra o cocô. E aí ele vai lá e cheira. Quando ele para de sentir o cheiro, porque o cocô já está bem enterrado, ele vai embora. Só que às vezes ele faz cocô no cimento. E ele faz igualzinho. Tenta enterrar o cocô no cimento. Só que não enterra nada, né? Ele vai lá, cheira o cocô, tá fedendo. Aí ele volta, dá mais uma enterrada, não enterra. Ele faz assim porque disseram para ele que a norma tal, a norma do fazer cocô, obriga a enterrar o cocô depois que fizer o cocô. E ninguém explicou para ele que só se ele estiver na areia. Porque se estiver no cimento, não adianta seguir a norma. Como ele é preguiçoso, não leu a norma toda, ele fica ali tentando enterrar o cocô no cimento. E assim são as pessoas que simplesmente ouviram o galo cantar, de que a norma não recomenda, e eles já trocaram não recomenda por proíbe, e dizem que isso aí não pode ser feito. Então eu vou dar um exemplo aqui, prático, uma coisa que aconteceu comigo, e para explicar uma coisa que ninguém aí faz nos outros vídeos. Todo mundo fala, não, ligue neutro no disjuntor, mas ninguém explica por que não pode ligar o neutro no disjuntor. E se você souber o porquê, você vai saber que quando eu fiz o meu painel lá e liguei o neutro no disjuntor, podia. Você aí vai saber
que não é sempre que você não pode. Tem situações que pode. Então deixa eu dar esse meu exemplo aí para você entender a história e saber por que a norma dentro da NBR 5410 explica que é melhor que você não ligue o neutro no disjuntor. Há uns 40 anos, eu fui com o meu pai na casa do meu ex-cunhado porque a geladeira estava com defeito, não partia o motor. Aí o meu pai, já sabendo o que ia enfrentar, levou um relézinho, pensou, o relé com defeito, não quer partir, vou lá, troco o relé e vai funcionar. Aí chegou lá, ligou a geladeira, ela não partia de jeito nenhum. Aí ele foi lá atrás, já tirou o relé, botou o relé, foi já na fé, ligou a geladeira e ela partiu do mesmo jeito. Aí já estava ficando escuro, ele acendeu a luz da cozinha e ligou a geladeira. Quando ele ligou, ele percebeu que a luz, que ainda eram aquelas lâmpadas incandescentes, a luz ficava fraca, oscilava. Aí ele pensou, esquisito, né? A partida do motor está fazendo a tensão da rede baixar. Botou o multímetro na tomada e reparou. Caía para 60 volts, talvez menos, sei lá. Aí ele já foi na maldade no relógio lá, no distribuidor de energia. Antigamente não era disjuntor, era aqueles porta-fusíveis com aquela faca. Fusível de rosca, feito lâmpada. E ele viu que tinha um fusível no neutro e um fusível na fase. Aí percebeu que o fusível do neutro estava partido. Evidente que a energia elétrica da tomada ali, ela precisa de fase neutro. Tanto faz se você tirar a fase ou se você tirar o neutro, a energia para. Só que o que acontece é que o neutro é aterrado. E aí, mesmo o fusível estando partido, através da terra, a energia de neutro chegava na tomada. Então, a casa estava sendo alimentada pela fase e pelo terra. Só que o terra não tem energia suficiente para sustentar o consumo de um monte de coisa. Acendia lâmpadas só, e mal. Então, a geladeira não partia por causa disso, não tinha neutro. E foi só ele pegar e falou, não se põe fusível em neutro não. Botou um fio direto do neutro e acabou o problema, a geladeira voltou a funcionar. Então, a questão é essa. Quando você interrompe o neutro e a fase, se por um acaso você está ali no disjuntor, fase e neutro, separados, porque os disjuntores bipolares, quando eles desligam juntos, os dois polos. Agora, se você botar um disjuntor na fase e um disjuntor no neutro, se esse disjuntor do neutro desarmar por algum motivo, e pode desarmar, houve um curto, qual dos dois disjuntores vai desarmar? Qualquer um. Tanto faz a fase quanto o neutro. Então, se desarmar o do neutro, você continua com energia na tomada, só que não alimenta mais nada. Por causa do terra. O aterramento vai fazer com que você tenha tensão na tomada, mas não tem potência. Então é por isso que não se põe disjuntor sozinho no neutro. Porque se por um acaso ele desligar, e ele pode desligar, você fica com tensão na tomada, mas sem potência para ligar nada. Inclusive, você pode ter uma questão de aumento dessa tensão de fase. A norma até fala que nesses casos pode haver a situação de queima de equipamento. Não queima porque você, infelizmente, não vai ter potência. Mas a norma fala, tudo bem, vamos dar esse crédito para eles. Aqui no painel elétrico, a energia gerada transformada de contínua para alternada aqui, fase neutro, e aí ela é transmitida
por um fio que passa aqui. E ela é seccionada, fase neutro aqui com essa contatora. Tanto pode vir energia da rede, quanto energia do gerador aqui, do inversor. E os dois estão sendo seccionados, tanto fase quanto neutro. Não estou ligando o neutro direto, estou interrompendo fase e neutro. Isso aqui, inclusive, é um dos casos que a norma orienta que você seccione tanto fase quanto neutro, quando você é gerador de energia, como nesse caso aqui. Então é um dos casos que a norma meio que permite, até orienta que você faça esse uso de seccionador em fase neutro. Você viu aqui no meu painel elétrico que eu crio fase neutro com o inversor. E essa fase neutro liga lá as geladeiras. E às vezes a tensão da bateria cai e tanto fase quanto neutro são desarmados pela contatora, como se fosse disjuntor. E aí jogo fase neutro da concessionária na geladeira. Ah, não se desliga neutro? Desliga, estou desligando o neutro aqui da minha geradora. E é uma das situações onde a NBR diz que você deve sim botar um disjuntor no neutro, que é, se eu não me engano, a parte 5.3.2.2. Ali diz que você deve botar disjuntor no neutro. 22, 32, 2 ou 32.3, negócio assim. No meu painel, a mesma coisa. Se eu desligo só a fase no disjuntor, no meu painel, eu fico com neutro vivo. Com neutro vivo, evidente. E às vezes, se o terra não está junto, ligado ao neutro, se o neutro não está aterrado, entre neutro e terra tem tensão. Aquele fio fica dando choque ali. Então, não tem porquê eu não desligar o neutro do meu painel. Eu estou recebendo fase neutro ali e terra, está jogando no carregador do carro e quando eu desligo, eu quero desligar tudo. Eu não quero que sobre nenhuma referência com a tensão de rede. Eu quero desligar o neutro e quero desligar a fase. E eu sei que se por um acaso der qualquer problema de curto, o disjuntor bipolar vai desligar os dois ao mesmo tempo. Não vai sobrar só a fase, nem vai sobrar só o neutro. Então, é por isso que a gente tem situações que a gente pode ligar neutro no disjuntor e tem situações que não são recomendáveis, principalmente quando são disjuntores separados. Porque se desligar só o neutro, você corre o risco de ficar com a fase ligada direto e aí você ter tensão, mas não ter potência. E aí tomar um choque, inclusive. Você pode morrer com aquela fase ali. Porque apesar do teu neutro estar desligado, você está aterrado no chão. Então é bom quando a gente desliga, que desligue tudo junto, que possa desligar. Que você saiba que tudo morreu, tanto fase quanto neutro. Agora, numa instalação, inclusive a NBR 5410 fala quase tudo sobre isso aí em instalações, em grandes instalações. Não comenta painel de casa. A norma ela não olha para painel de casa. É evidente que a gente não deve, que a gente deve, por lógica, não botar o neutro num disjuntor. Mas existem os disjuntores quadripolares, onde você tem 3 fases e um neutro no mesmo disjuntor, ali você bota. Se você quiser ligar a tua casa num disjuntor daquele ali, pode. E botar o neutro também no disjuntor. Não vai causar nenhum problema. Então, esse aí é o que eu queria deixar claro. Que quando você for pensar, quando alguém te disser alguma coisa, não pode, a norma proíbe, a primeira coisa que você tem que chegar para a pessoa e falar, a norma não proíbe nada. Norma recomenda, quem proíbe é lei.
A lei tal proíbe que você dirija depois de beber. Proíbe. Dá cadeia. Agora, a norma não recomenda que você bote o neutro no disjuntor. Ah, tudo bem, mas eu botei. Daí? Botei porque pode. Porque não desse caso aí não vai me causar nenhum problema. Então fica aí a dica. É mais um vídeo mais para tentar explicar você, fazer você tentar aprender a pensar. Tenta aprender a pensar, porque eu acho que quando a gente pensa, a gente vai mais longe, você consegue mais sucesso. Um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.